Então, a gente tem um exercício aqui de revisão de mecânica dos fluidos. O exercício, ele diz a respeito de uma tubulação, né, que tem o formato de um funil. Então, um jato de água sai de um funil para o ar, onde atua a pressão atmosférica no nível do mar, de aproximadamente 101 kPa. Se a pressão na seção 1 é de 110 kPa, na linha de centro da tubulação, e as perdas de carga podem ser negligenciadas, determinar qual que é a altura do fluido H no tubo. Esse tubo é o chamado tubo de Pitot, né? Aqui, né? Pitot. E considere o diâmetro 1 de 12 centímetros e o diâmetro 2 de 4 centímetros. Então, o importante aqui nesse exercício é a gente entender quais as equações que a gente vai aplicar e também aonde a gente vai aplicar essas equações. A gente tem aqui duas seções que foram previamente mencionadas no enunciado. Essa é a seção 1, seção transversal, tá? E essa aqui é a seção 2. Então, a gente tem a visão longitudinal de um tubo, a água está nessa parte azul, o escoamento ele acontece da esquerda para a direita, então o ponto 1 é o que a gente chama de ponto de montante, e o ponto 2 é o que a gente chama de ponto de jusante. Nesse exercício, a gente vai usar duas equações. A primeira equação que a gente vai usar é a equação de Bernoulli, onde a gente tem a pressão estática no ponto 1 mais a pressão cinética no ponto 1 mais a carga de posição no ponto 1 vai ser igual à pressão no ponto 2, pressão estática mais a energia cinética, a pressão cinética no ponto 2, mais a carga de posição do ponto 2, mais a perda de carga que acontece do ponto 1 para o ponto 2. A outra equação que a gente vai utilizar também é a chamada equação da continuidade, onde a gente vai ter que a vazão no ponto 1 é igual à vazão no ponto 2, tá? Então, são essas duas equações que a gente vai usar. A primeira que a gente vai começar a aplicar vai ser a equação 2, né? Então, assim, aplicando a equação 2, a gente tem o quê? A equação 2, a gente tem a equação 2, a gente vai ter a seguinte igualdade, né? Então, se Q1 é igual a Q2, a gente pode substituir Q por área 1 vezes velocidade 1 vai ser igual a área 2 vezes velocidade, né? Então, a gente vai para π d1 elevado ao quadrado dividido por 4 vezes a velocidade. Isso vai ser igual a π d2 elevado ao quadrado dividido por 4 vezes a velocidade no ponto 2. Daqui a gente consegue fazer, já cortar algumas coisas, né? Então, π a gente corta com π, o 4 a gente corta com 4. Então, a gente vai ter essa relação aí entre os diâmetros e as velocidades, né? d2 elevado ao quadrado dividido por d1 elevado ao quadrado. Isso aí vai ser igual a V1 dividido por V2. Essa igualdade aí, né? E a gente vai continuar, vai substituir aqui agora os diâmetros para a gente ver qual que vai ser a relação entre as velocidades, né? Então, a gente tem aqui que o diâmetro D2 é 4 centímetros e o diâmetro 1 é 12 centímetros. Isso vai ser igual a V1 sobre 2V2. Isso aí a gente vai achar uma relação de que V1 é igual a V2 vezes 0,1, tá? A gente, então, agora passa para a outra equação, que é a equação 1. Então, na equação 1, então, vamos lá, agora vou mais para o cantinho aqui. Então, a gente aplicando, né? A gente tem, então, vamos reescrever a equação toda aqui, né? P1 sobre gama
mais V1 2G mais Z1, isso vai ser igual a essa relação aqui, no ponto 2. Bom, então a gente vai agora avaliar algumas questões. Vamos voltar lá para o desenho para a gente ver as seções. O que a gente consegue perceber aqui? Que a seção 1 e a seção 2, elas estão em relação ao mesmo dátum, o ponto 1, né? Vamos considerar que o ponto 1 está aqui no meio da tubulação, por exemplo, né? Elas estão, todos esses dois pontos, eles estão com relação ao mesmo dátum na mesma altura, né? Que seria o Z1 e esse aqui seria o Z2. Bom, então com isso a gente pode primeira coisa que a gente pode falar é que Z1 é igual a Z2. Então nisso a gente já consegue cortar Z1 e Z2. Além disso, a gente também tem a questão da perda de carga ser negligenciada. Então, pelo enunciado, a gente pode deduzir aqui, né, que a perda de carga do ponto 1 para o ponto 2 ela é igual a zero. Então, isso vai gerar para a gente essa igualdade aqui, né, P1 sobre gama mais V1 elevado ao quadrado dividido por 2G. Isso aqui vai ser igual a P2 mais V2 elevado ao quadrado dividido por 2G. Bom, uma coisa que é importante falar aqui agora é a questão da pressão, né? Vamos voltar novamente aqui para o... Acabou que eu... Tá com borracha, né? Vamos voltar aqui para o enunciado. Ele menciona a questão das pressões, né? Então, a gente tem a pressão do ar atuando... nessa tubulação aqui, né, é como se a água estivesse saindo aqui para o ar. Então, apesar da seção 2, né, tá aqui mais ou menos onde onde está tendo essa medição pelo tubo de Pitot, né, a gente pode falar que nesse ponto está atuando a pressão estática, né. É lógico que isso é uma simplificação, se a gente for voltar à pressão estática, ela está atuando mesmo aqui, né, onde tem essas setas e não para cá, mas subentende-se pelo enunciado que essa distância aqui é pequena, você pode dizer que essa pressão que está atuando aqui é a pressão estática. Então, a gente tem então aqui que o P, eu vou explicar um pouco mais para frente, no P2 a gente vai ter a pressão estática de 101 kPa. E no caso do P1, foi dito lá que a pressão é de 110, essa parte aqui, de 110 kPa. Bom, o que é importante entender aqui também? A questão da unidade. Quando a gente falar sempre em Pascal, eu vou estar sempre referindo a a pressão estática, mas qual o componente da pressão estática? O P. Porque se vocês lembrarem lá o que eu expliquei, essa fórmula de Bernoulli, que tem esse formato aqui, ó, ela dá cada componente dessa fórmula, ela é dada em metros de coluna d'água. Então, é importante a gente ter em mente que quando eu menciono que a pressão ela é quilopascal, na verdade eu estou falando que eu estou falando que o P está em quilopascal e eu tenho que dividir pelo peso específico da água, que é aproximadamente 9.800 newton por metro cúbico. Então, essa equação aqui, ela vai ficar mais ou menos nesse formato aqui que a gente vai substituir. Então, a gente tem 110 Pascal, aqui, né, 110 vezes 10 a 3 Pascal, dividido por 9.800. Mais V1 sobre 2G. Aqui a gente vai ter 101 vezes 10 a 3, dividido por 9.800, mais V2
sobre 2G. Nesse ponto aqui, a gente pode já fazer o cálculo, né, disso aqui. Então, a gente chega ao valor de 0,92. Isso aqui vai ser igual a V2 menos V1 elevado ao quadrado dividido por 2G. Bom, feito isso, aí a gente tem agora uma outra substituição, né, que é, como o enunciado do exercício, eu acho que ele está pedindo uma informação a respeito da medição do pitô no ponto 2. Então, eu vou obter primeiro a velocidade no ponto 2, porque ele está pedindo esse H, que é referente a uma medição no ponto 2. Então, eu vou deixar aqui o V2 e vou substituir o V1. Então, no final das contas, eu vou ter isso aqui. Vezes V1, isso é elevado... Desculpa, esse aqui é V2, né? Isso tudo aqui dividido por 2G. Bom, se eu resolvo isso tudo, eu vou chegar à relação de que V2 é igual a 4,27, se eu não me engano. Isso, 4,27 metros por segundo. Isso é a velocidade no ponto. Bom, então depois que a gente calculou a velocidade, o que é importante aqui é calcular o H que ele está solicitando no exercício. Bom, esse H, ele deu aqui em relação à altura do tubo, né? Então, seria como se fosse um datum, né? Assim, essa altura do tubo. Bom, o que a gente tem que ter em mente, né? O pitô, teoricamente, ele mede toda essa componente aqui, mas não vai ser toda essa componente que eu quero, que o exercício está pedindo. O exercício está pedindo um H. Então, a primeira componente que não entra aqui é o Z2, né? Então, o Z2 eu não preciso entrar com ela, não. E uma coisa que é importante aqui, então, teoricamente, seria o P2 sobre gama mais o V2 sobre o 2G. Só que, pensando na questão da atmosfera, essa pressão P2 aqui, ó, ela é a pressão que está atuando aqui. Então, está atuando aqui e está atuando aqui também. Então, o que vai acontecer? Essa água que vai subir no tubo de pitô aqui, ela refere-se basicamente a essa componente aqui, que é a componente cinética, né? Então, a gente teria que colocar o H, ele seria 4,27, que foi a velocidade que a gente achou, elevado ao quadrado, dividido pela gravidade, né? Essa que seria a resposta do enunciado. Então, a gente teria aqui como H 0,92 metros de coluna d'água. Tá bom? Então, essa que seria a resposta final do tanto que subiu na coluna de água nesse ponto 2, onde a gente tem a medição. É isso, até mais.